Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, pelo convite. É muito bom ver a casa assim, com bastante pessoas com vontade de aprender, né? Isso faz um bem danado para todos nós, aqueles que estão aí, nós que estamos aqui, a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais. Ficam muito agradecidos de que nós estejamos nos disciplinando, né? Não só nesse momento, né, da palestra, mas também dos estudos, das atividades da casa, a nossa participação, a nossa atividade, né, como pessoas, como espíritos encarnados, porque o trabalho é que dignifica o homem, é que nos engrandece, é que faz com que nós evoluamos, que a gente progrida, em todos os sentidos, porque nós normalmente queremos que as coisas aconteçam com facilidade, né? Que a felicidade seja alguma coisa que cai assim de paraquedas para nós. Eu já estou entrando na palestra, viu, gente? Hoje o tema mais específico é orgulho e humildade. Mas tudo isso que eu estou falando tem uma conexão muito grande, porque nós confundimos muito, né, os sentimentos. Orgulho e humildade. Lacordaire fala sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. E ele diz que vem para nos dar ânimo, coragem, né? Para nós enfrentarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E Lacordaire, numa das existências dele, ele foi ateu. A família era muito religiosa, tudo mais, mas ele foi ateu. E, logicamente, teve outras existências, e nessa, ele, como espírito, ele auxilia Kardec na elaboração do Evangelho, justamente no capítulo 7, Orgulho e Humildade. E o Divaldo diz que a Joana explica que ateu normalmente foi alguém, né, com uma fé cega, acreditava demais naquilo que a sua religião professava, aí ele desencarna, e quando ele desperta no mundo espiritual, ele vê que aquilo que a sua religião pregava não era nada daquilo. E aí, quando eles reencarnam, eles trazem com eles aquela decepção, aquela coisa de que Deus não existe. Então, essa é a explicação de Joana, através do Divaldo, para nós. Mas, enfim, orgulho, normalmente nós confundimos. Quantas vezes um filho passa no vestibular, a mãe diz, nossa, estou tão orgulhosa do meu filho, né? Ela não está usando o termo corretamente, porque o orgulho, segundo Lacordaire, é excessivo, é em alguma coisa que você se sente superior, é soberbo, você está acima de tudo e de todos. Quando a mãe manifesta que está orgulhosa, ela deveria dizer que está feliz, que está contente, que está alegre, né? Com a realização do filho, ela também se sente realizada, porque o orgulho realmente tem relação com a soberba, com a superioridade. E humildade? Normalmente nós falamos assim, nossa, fulano é uma pessoa tão humilde, mora numa casa humilde, se veste de maneira humilde, ela é pobre, né? Então, pobreza não é humildade, é simplicidade. Humildade é uma emoção da alma. É totalmente diferente. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E por que isso muitas vezes acontece? Porque nós não nos conhecemos. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 919, é bem isso. Como é que nós fazemos para nós resolvermos as nossas
situações difíceis, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Mais ou menos isso. Está em outros termos, mas eu estou traduzindo assim para vocês. E aí, o Espírito responde a Kardec. Um antigo sábio vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que a gente se conhece? Quer ver uma coisa? Pense em duas pessoas que vocês acham que têm atitudes orgulhosas. Ah, fulano é orgulhoso. Pensem nas atitudes deles que vocês acham que é orgulho, que vocês qualificam como orgulho. Aí se perguntem se em algum momento vocês não têm alguma, ou muitas, ou todas as atitudes que essa pessoa ou essas pessoas têm. O orgulho nos impede de nós verificarmos, de nós reconhecermos, de nós percebermos que nós também somos orgulhosos. Porque a primeira coisa que nós vamos falar: ah, não, eu não sou orgulhoso. De jeito nenhum. Eu não tenho orgulho. Só que você só vai se conhecer à medida que você, sem qualquer máscara, sem qualquer apelido para os seus sentimentos, você conseguir se descobrir. Conta uma espírita que um grupo foi assistir aquele filme Cidade de Deus. E durante o filme tem uma cena bem dramática, bem trágica. Um dos comparsas, lá não sei de quem, está muito irritado, está muito nervoso e começa a falar sem parar. E o outro comparsa dele pede para ele ficar quieto, para ele calar a boca. E daí ele não fica quieto. O rapaz saca do revólver e mata o outro a queima-roupa. O cinema quase que inteiro riu da situação e algumas pessoas do grupo também. E aí depois ela chamou algumas pessoas e questionou: mas por que vocês riram naquele ato tão trágico, tão atroz, violento? Aí uma pessoa virou e falou assim: eu ri de nervoso. De nervoso? De nervoso. Então vamos lá. Suponhamos que de repente seu filho, seu neto, seu irmão, alguém seja atropelado. Você vai rir? Também de nervoso? Ah, não, nesse caso não. Então espera aí. Então você não riu de nervoso. Não, ri. Não, observa. E a pessoa depois foi refletir, porque a transformação íntima é uma coisa de dentro para fora. Não adianta nós queremos que as coisas lá fora aconteçam se não houver mudança aqui dentro. Primeiro aqui, depois lá fora. E aí a pessoa chegou para ela e falou assim: olha, de fato, na realidade eu ri porque eu gostei do que aconteceu. E achei que foi bom, que o cara realmente tinha que ter apagado aquele sujeito lá. Então, percebe? Muitas vezes nós apelidamos alguns sentimentos nossos negativos. Eu fiquei nervoso. Eu não sei o quê. Fiquei constrangido. É orgulho. E nós temos que aprender a conhecer essas mazelas em nós para ficar fácil da gente corrigir. Porque quando nós tomamos conhecimento das nossas atitudes, dos nossos gestos, dos nossos comportamentos, não é para nos deixar para baixo, não é para nos diminuir como pessoa, como capacidade, de forma alguma. É que quando você tem conhecimento, você consegue corrigir. Senão acontece o quê? Como todo aluno, ele vai para a escola, se ele não aprende a lição, ele repete. E de novo, e repete. Então, o que nós temos que prestar atenção? Em coisas, em acontecimentos nas nossas vidas que estão se repetindo. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Porque você faz uma coisa e dali a pouco repete.
E você faz, repete. Isso é para nos ensinar, é aprendizado. Simonetti, ele diz o seguinte, que nós temos que traçar metas e fazer um projeto de evolução espiritual. Porque se nós não fazemos isso, nós podemos pegar qualquer caminho, ir para qualquer lugar. E quem pega qualquer caminho, corre o risco de pegar o caminho errado. E na maioria das vezes, pegando o caminho errado, a probabilidade de você retornar e ter que fazer tudo de novo é de 100%. Porque tudo gira em torno de nós mesmos. Sai das nossas mãos, está nas nossas mãos, está em nós a condição de melhorar, de mudar, de transformar. O que foi que Jesus disse? Qual é o maior mandamento da lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o outro, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos fazendo isso porque nós queremos, porque justiça é uma coisa muito pessoal, né? Tal coisa é justa desde que esteja a meu favor, desde que esteja me favorecendo, desde que seja bom para mim. E a lei de Deus, a lei divina, não é assim. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com o julgamento, porque plano espiritual, de evolução espiritual para os outros, nós temos. Fulano deveria ser um pouco melhor, tinha que ser mais educado, tinha que ter mais paciência, tinha que ser mais não sei o quê, mais resignado. Não é assim? E para nós? Nós temos planos materiais e planos de evolução espiritual. Como é que eu quero estar? O que é que eu quero ser? Como é que eu quero me sentir daqui 1 ano? Daqui 2? Daqui 5? Daqui 10? Porque muitas vezes nós achamos que não opinar, não falar, não julgar, nós estamos sendo omissos. Nós estamos sendo condizentes com alguma coisa que alguém está fazendo. E muitas vezes, isso daí é lucidez. Saber calar, saber ouvir, saber recuar, analisar, é tomar conhecimento de si mesmo, tomar conhecimento dos fatos, para depois agir. É lucidez, não é omissão. Não é indiferença, não é menosprezo, não é conivência. E nós? Normalmente as pessoas dizem assim, mas é muito difícil. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, também Kardec faz uma pergunta para os espíritos, se mudar, né? Por que é tão difícil? Por que as pessoas acham que é tão difícil? Se é tão difícil assim, esse esforço de mudança. E os espíritos respondem que precisamos de fazer um mínimo de esforço para nós mudarmos, para fazermos a nossa transformação íntima. O que nos falta é boa vontade. Então, nós nos sabotamos diariamente. Como dessa pessoa que, ao rir no cinema, falou que era nervoso. Ele se escondeu, não é nervoso, ele gostou. Então, você tem que aprender a se conhecer. Quando você tem dificuldade de responder a uma pergunta que você mesmo faz, porque você não está encontrando, peça ajuda ao alto, peça através da oração, ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual,
que te auxilie, que você possa ter insights, que você possa perceber, que você possa se conhecer. Porque quanto mais você se conhece, mais você enxerga o outro. Quando nós vamos adquirindo compreensão, entendimento, compaixão, as asas da intelectualidade vão diminuindo e as asas da moral, as asas do nosso amor ligado ao Pai, ao Criador, vão aumentando. E nós vamos desabrochando. Se eu perguntar aqui para vocês, alguém daqui acha difícil tocar piano? Quem acha difícil tocar piano aqui? E vocês já experimentaram tocar piano? Alguém já tocou piano por 1 ano? 2? 5? 10? E você acha difícil tocar piano? Então, ela tem condições de dizer se é difícil ou não, porque tentou. Agora, quem não tentou, não pode dizer. Nunca tentou. E às vezes aquela pessoa que acha que é difícil, tenta, se dá bem, gosta e se realiza. Então, precisamos tomar cuidado. Conhece-te a ti mesmo, observar, prestar atenção, visualizar, agir. Será que nós fazemos isso? Lacordaire, além de dizer para a gente, tenha bom ânimo, coragem, né? Porque a vida, ela é testes o tempo todo. Não existe evolução, não existe progresso, não existe crescimento sem que você trabalhe, sem que haja atitudes, mudanças de comportamento, porque dor existe, sofrimento é uma escolha. E o Chico Xavier já dizia que tem 2 maneiras de nós desprendermos água: trabalhando, transpirando, ou sofrendo, chorando. O livre-arbítrio, a escolha, é nossa. Dor todos temos. Agora, você vai ficar se lamentando? Vai ficar apático, de braços cruzados? E os projetos? E as metas? Tá, aí alguém fala assim, não, eu quero ganhar muito dinheiro. Ótimo, tá, você quer ganhar muito dinheiro. E você vai fazer o quê com esse dinheiro? Ah, eu quero viajar, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro, eu quero presentear. Só isso? E para a humanidade? Você vai fazer o quê? Você não está aqui a passeio? O que é que você está fazendo com as dádivas que Deus te proporcionou? As oportunidades que você está tendo? Você está auxiliando? Você está contribuindo? Não só materialmente. Você pode fazer um projeto de evolução espiritual só por hoje. Só por hoje eu vou ter paciência. Só por hoje eu vou ter tolerância. Eu vou sorrir mais. Eu vou buscar dar apoio. Eu vou julgar menos. Eu vou criticar menos. Só por hoje. Mas isso tem que ser com ética e com moral. Não pode ser algo da boca para fora. Tem que sentir, tem que ter vontade. Porque o Pai não está preocupado com o pecado, Ele está preocupado com o pecador. Eu errei? Errei. Agora, o que é que você pode fazer para melhorar? Não é ficar sentado e lamentando o erro. É buscar, é melhorar, é progredir. E humildade? Ah, sou humilde. Humilde? Será? Vamos parar para pensar.
Humildade ainda é alguma coisa que está muito distante de todos nós. E eu me incluo nessa história, porque às vezes você consegue se pautar na coisa reta, dali a pouco vem alguma coisa, você plof, dá maior escorregada. Aí, quase que tudo aquilo que você fez, você colocou a perder. Mas começa de novo. Mas o importante é isso. Escorregou, levanta, começa a caminhar de novo. Errou, vai fazer de novo, até fazer melhor, até fazer bem feito, até fazer de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, de acordo com as leis divinas. Um outro fato interessante que Lacordaire também fala muito sobre o bem e o mal. E nós também confundimos essas duas palavras. No Livro dos Espíritos tem 18 questões a respeito do bem e do mal. Vou até ler alguma coisa bem interessante aqui para vocês. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, todas as vezes que nós estamos infringindo a lei de Deus, nós estamos fazendo mal. Todas as vezes que estamos fazendo mal, estamos infringindo a lei de Deus. E aí ele pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. E é fato, todas as vezes que nós vamos ter alguma atitude que não é correta, que vai prejudicar alguém, uma vozinha lá dentro nos dá o alerta. É que muitas vezes nós somos surdos, fingimos não ouvir, fingimos não saber, tentamos ignorar, mas a consciência, que é o tribunal interior de todas as criaturas, nos acusa. Ela é o nosso dedo duro. Não precisa ninguém mais nos criticar. Por que a espiritualidade é tão sábia? Porque ele sabe que cada um tem seu tempo de amadurecimento, de consciência. Não precisa. E todos nós nos comportamos mais ou menos como os dependentes químicos. Adianta ficar falando? Não bebe, faz mal, não usa droga, você se prejudica a sua família. Quando ele toma consciência, quando ele admite, aí sim, você pode fazer o tratamento que vai ter respostas, você pode auxiliar, você pode dar apoio. Caso contrário, quantas vezes a gente vê interna, sai, volta de novo, interna, sai. Mas eles têm que querer. Quando quer, à vontade, como diz os Espíritos na pergunta 909, é o mais importante. É o que nós precisamos. Agora, uma outra questão que é muito interessante também, eu gosto muito. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, essa de muita gente fala assim: eu posso não fazer o bem, mas também não faço mal? Pegou agora, viu? Todo o mal que acontece porque você não faz o bem, você é responsável. Há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem
E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. E aí eu vou contar uma pequena fábula para vocês. Olha que coisa interessante, lindo. Conhece-te a ti mesmo. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos desabrochando e a gente vai sabendo discernir uma coisa da outra. Conta uma fábula que um homem rico daqui de São José do Rio Preto, foi para o Nordeste. E aí ele procurou um matuto e perguntou: Matuto, tem briga de galo aqui? Tem rinha? O matuto disse: tem sim, senhor. Então me leva lá. O matuto levou o senhor rico na briga de rinha. Ele falou assim: tem galo bom? Tem. Qual que é o galo bom? O preto. Porque tinha um preto e um vermelho. Aí o senhor rico foi lá, jogou 10 mil reais no galo preto. Aí começou a rinha. Aí o galo vermelho arranca a pena do galo preto, arranca as unhas do galo preto, arranca o bico, arranca o olho do galo preto, deixou o coitado arrasado. Aí o rico vira para o matuto e falou assim: uai, mas você não me disse que o galo preto era bom? E o galo preto é bom, malvado é o vermelho. Viu como que é diferente? Percebe? Então nós temos que entender. Cada um tem um conceito. Qual que é bondade? No coração do outro, galo bom era o preto, de fato era bom. Malvado era o vermelho. Então nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós pensamos, para que nós tenhamos condições de agir corretamente, discernir entre orgulho, egoísmo, vaidade, humildade. Humildade são emoções do coração. E quando estamos contentes, alegres, não é orgulho, porque o orgulho é a soberba, é a prepotência. Joana de Ângeles nos diz no livro, fugiu agora, mas daqui a pouco eu lembro, num dos livros dela, que quando as pessoas passarem, ou quando saírem de nossas vidas, que saiam levando alguma coisa de bom que nós tenhamos. Nem que seja um abraço, um pensamento, um sorriso, um gesto, mas que ninguém passe pelas nossas vidas e saia sem levar alguma coisa boa. Você não pode dar de imediato? Fala assim: puxa vida, eu podia ter feito mais. Faça uma prece. Ore. Não diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos? Não é inimigos realmente, porque de alguma maneira nós tivemos alguma atitude que machucou, que feriu, que desagradou. Se você está em paz consigo, ore. Peça auxílio do alto. Quando o Divaldo foi lançar um livro dele, deixa eu ver o nome, porque esse daqui eu ainda não li. Deixa eu ver se eu tenho aqui o livro dele. Sobre a proteção de Deus. Ele foi lançar esse livro e acho que Viana de Carvalho chegou para ele e falou: faça uma experiência com todos, uma experiência de morte. De morte? Porque normalmente nós passamos pela nossa vida muito distraídos. E aí, de repente, a gente fala assim: ai, fulano morreu de repente. Quantos anos tinha? 19, então não foi de repente, viveu 19 anos. 50, um dia.
não importa, viveu, teve uma contribuição. Então não é de repente. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos. Vou voltar só um pouquinho, porque alguém chega para o Divaldo e fala assim, Divaldo, tira o obsessor de mim. Dá para tirar o obsessor de mim? E aí ele brinca dizendo assim, e eu tiro e boto aonde? Porque a gente não tira o obsessor. Nós auxiliamos na sua transformação. Porque o obsessor, no meu conceito, tá, gente? Eu não gosto desse termo, eu chamo de desafeto. Porque de alguma maneira nós fizemos alguma coisa para ele, nós o machucamos, nós judiamos, nós fizemos alguma coisa. Então, quando ele vem cobrar, a cobrança só existe porque existe débito. Se não tiver débito, não tem cobrança. Se alguém não comprar uma joia da H Stern, não vai receber o boleto de cobrança. Mas se alguém comprar nas lojas americanas e ficar devendo, vai receber o boleto de cobrança. Então, a cobrança só existe porque tem débito. E quando nós percebemos que estamos sendo atrapalhados, aborrecidos, judiados, tenhamos uma conversa com esse nosso desafeto, no sentido de também auxiliá-lo, porque ele também está sofrendo. Uma vez ligado a nós, tentando maquinar atitudes e situações para que a gente seja pego, ele está deixando de progredir, de evoluir. Está sofrendo. Então vamos nós trabalharmos o nosso interior e colaborarmos para que essa criatura também, esse ser, também evolua. Vamos fazer o nosso projeto, a nossa evolução, né? Vamos trabalhar com essa parte, porque pensar na morte não é pensar na morte de maneira mórbida. Não é dessa maneira que nós temos que pensar. Nós temos que pensar na morte de uma forma assim, o que é que eu estou fazendo na minha meta, na minha programação de evolução espiritual, para que se de repente eu for pego de surpresa, eu falo assim, não, eu tratei bem os meus familiares, eu fui útil, eu auxiliei o meu próximo, eu socorri o meu vizinho, alguém que ia atravessar a rua, eu dei uma informação de bom humor, eu dei um sorriso, um bom dia, uma boa tarde. Eu socorri alguém mesmo estando cansado, eu atrasei o meu almoço, eu não almocei porque eu socorri alguém. Porque quantos que choram muito, mas é por conta do remorso, porque a dor, ela existe. Ninguém aqui vai dizer que não vai sentir a falta de um ente querido, de alguém que é ligado a nós afetivamente. De forma alguma. Nós seríamos insensíveis, não é isso. Mas é você trabalhar com a sua meta, com o seu projeto de evolução espiritual, de maneira que você saiba que passou aqui, nessa vida, e fez alguma coisa, construiu alguma coisa, deixou alguma coisa, para que as pessoas se lembrem de você com carinho. Não precisa ser o tempo todo, não precisa ser as 24 horas do dia, mas sempre que você puder, faça. Obrigação nossa, segundo os mandamentos do Pai, é fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse para nós. Então, estamos fazendo? Então é nisso que nós temos que pensar, analisar, sem nos sentirmos culpado, para baixo, deprimido. Ao contrário, é para nós aprendermos, para que não cometamos novos erros, para que saibamos a direção que estamos tomando e não pegamos qualquer caminho para não ter que voltar lá atrás e fazer tudo de novo. E também isso tem a ver com as reencarnações, as nossas existências sucessivas. Se você não trabalha, não faz bem a sua parte aqui, aquilo que você deixou de fazer, você vai voltar
e retomar. E a gente fala assim, não, mas eu não quero. Então faça melhor. Então dê o seu melhor. Eu muitas vezes eu falo assim, olha, você acha que por hoje é um tempo muito grande para estar fazendo coisas boas? Ai, só por hoje eu não vou julgar, só por agora. Alguém vai te contar alguma coisa? É aquelas 3 peneiras? Observa isso. Muda de assunto, não precisa agredir o outro, não precisa menosprezar a atitude do outro. Fala assim, ai, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisas alegres, de coisas otimistas, vamos ver o lado bom, né? Vamos fazer como o matuto lá, bom é o galo preto. Vamos fazer as coisas boas, desviar os assuntos, porque também Emmanuel já dizia, o mal não merece comentário. Então ficar falando de mazelas, de tristezas, de acidentes, não é por aí, não vai acrescentar. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu dia, para melhorar o meu dia do meu chefe, do meu colega de trabalho, de alguém que eu deixei em casa que não estava legal? Sabe, é distrair, nós temos que sair de sintonias, nós temos que aprender. Conhece-te a ti mesmo. E nós estamos fazendo isso? Começamos analisando aquilo que não gostamos no outro, para saber aonde que está pegando em nós. Não só o Espiritismo fala isso, outros segmentos da vida espiritual também falam a respeito disso. Então, se todos estão falando, por que é que nós não estamos fazendo? O que é que nos impede? É que nós estamos nos sabotando, dando apelidos, né? Outros nomes, aquelas sensações, aqueles sentimentos que nós não queremos encarar. Então, como diz Lacordaire, quando nós acordarmos, quando nós despertarmos, nós estaremos desabrochando para as nossas próprias vidas, porque nós vamos estar enxergando o caminho a percorrer e vamos estar enxergando o outro, o próximo, de uma maneira melhor, sem crítica, sem julgamento, como um irmão que merece oportunidades, que merece ser apoiado, que merece ajuda, tanto quanto nós gostamos de ser auxiliados, amparados, ajudados, sem sermos julgados ou criticados. Muita paz, muita luz, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.